Fala galera, aqui é o professor Gilberto Melo e hoje eu tô aqui, com espada, com meu capacete, para falar de proteção espiritual. Pessoal, vocês acham que se proteger é importante? Então, mas proteger do quê, Então, eu já vim aqui preparado, hoje eu tô aqui de soldado romano, roubei isso aqui lá do altar de Ogum, para poder trazer esse assunto que é de vital relevância. Tá bom? Eu vou tirar isso aqui porque me sufoca um pouquinho, Já fez parte da brincadeira. Pessoal, vamos falar então um pouquinho sobre proteção espiritual, Esse é o nosso curso Iniciação à Magia Cigana e a gente está falando um pouquinho sobre as várias facetas da magia e da espiritualidade. Essa semana a gente está falando sobre proteção e essa é a nossa aula teórica, tá? Gente, quando a gente fala de proteção, a gente lembra disso, Proteger o corpo físico, evitar assaltos, evitar doenças, tudo aquilo que de certa forma pode nos prejudicar. Só que o conceito de proteção para um espiritualista vai muito além disso. A proteção para nós, ela é a preservação de todos os nossos corpos. Por quê? Nós não habitamos somente esse corpo de carne. Nós temos várias habitações, mental, espiritual, emocional, corpo búdico, Que são várias manifestações assim de nós em várias frequências da vida. Eu não vou entrar nesse assunto, mas então vamos focar nos três mais próximos, que é o mental, o emocional e o espiritual, além do físico, Que é isso que vocês já sabem. A proteção, ela sempre está atrelada a condições que podem lhe prejudicar, Então, como existem magias para alcançar alguma coisa, existem magias também para preservar aquilo que nós alcançamos. Por quê? O que é magia que eu já ensinei para vocês? Magia é a capacidade de alterar a realidade de acordo com a nossa vontade, usando o nosso conhecimento, como base para isso. Então, eu não quero que uma realidade negativa me venha, então eu vou alterar as possibilidades. Oberon, que é um bruxo americano, fala que magia é a capacidade de manipular probabilidades. Todos nós corremos risco de um acidente, de um assalto, de uma doença, de um problema. Então nós vamos manipular, de modo a evitar o máximo possível essas possibilidades negativas de acontecer, Existem várias questões e eu vou conversar com vocês sobre várias manifestações de proteção. Algumas muito comuns, como a inveja, olho gordo, é de vital importância que vocês entendam como funciona, Porque para a gente poder nos preservar e nos proteger de alguma coisa, entender como funciona talvez seja o primeiro passo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Para começar, a inveja, ela é algo que já foi registrado em várias espécies de animais, inclusive de primatas, macacos, animais. Todos nós temos, todos esses animais já apresentaram sintomas de inveja. Mas a inveja no homem, ela toma um outro patamar. Nós temos uma essência mágica, todo ser humano tem uma magia por natureza, que muitas vezes ele pode não saber como acessar. Ele não tem o controle sobre ela, mas ele tem a capacidade. Então não é o fato de você ser espiritualista que te torna mais especial do que um outro. As mesmas capacidades que você tem, um ateu, alguém que nunca estudou a espiritualidade também tem. A diferença é que você sabe o momento de utilizar e utiliza isso a seu favor. Isso é um bruxo, isso é um mago, isso é um magista. Então o que acontece? Eu tenho um sentimento de inveja. A inveja vibra na cor rubra, na cor vermelha, muito ligada à energia de Marte, porque a inveja é muito próxima do ódio. A diferença é que a inveja atua no campo mental. A gente tem que entender que existem ações em cada plano da vida, mental, energético, espiritual e físico. Mas a inveja é uma forma de agressão. Então o que acontece? Ela vibra na cor vermelha. O olho é um canalizador energético. É a janela da alma, como diz os poetas. O que acontece? O olho serve de direcionador dessa energia que está concentrada e atinge ali o alvo, que é a pessoa que está sendo invejada, que por algum motivo tem algum destaque. Então é muito importante vocês compreenderem isso que eu estou passando para vocês hoje. Por isso o olho gordo, o romalo, como os espanhóis falam, porque os ciganos também utilizam essa expressão de orro malo. Inclusive, cigano tem um olho, gente,
filho de Kali, né? Kali atua muito fortemente na questão dos olhos, né? Então, os ciganos também têm um olho muito poderoso. Então, o que acontece? Você sente inveja, você canaliza, né, através dos seus olhos essa energia. E Gilberto, quer dizer então que qualquer um pode me derrubar? Não. Aí agora entendeu como funciona esse olho, né, essa negatividade. Ela é plasmada na aura da pessoa invejada. E se a pessoa estiver fragilizada, doente, se ela estiver com a energia baixa, se ela estiver no mesmo campo vibratório negativo de quem emanou, cai na hora. Se não, pode ser que ela sinta um ataque, um atrito, aquele peso, aquela dor de cabeça, aquele cansaço. Né? É o corpo espiritual lutando, né, para vencer aquela condição. Se não, o que vai acontecer? Pode ficar ao redor dela e no momento de fraqueza cai. Então uma magia, uma praga, uma maldição, um olho gordo pode cair em você dias ou até meses depois que foi lançado, só esperando a sua energia cair. É onde os banhos de proteção, os banhos de limpeza, pelo menos uma vez ao mês, vão servir. Por quê? Porque se tiver alguma dessas formas, pensamentos acopladas à sua aura, ela vai ser arrancada durante aí o processo de limpeza. O banho de sal grosso, o banho de arruda, porque a aura da arruda é vermelha, vai te favorecer muito. Tá? Uma outra dica também é peças de roupa vermelha, ou mesmo uma fita vermelha. Geralmente a gente coloca em bebê uma fita vermelha, né? Para evitar que a negatividade o atinja, né? Que ele está numa fase onde a energia dele é muito sutil. Então, até os 7 anos o espírito está se aterrando. Então é uma fase onde a criança deve ser mais preservada energeticamente. O chakra básico está em composição até os 7 anos, que é o chakra que nos aterra, que é o plano material. Então, entenderam como funciona a inveja? Afaste-se pessoas negativas, né, gente? Porque não adianta também eu tentar ficar fazendo limpeza, se eu não me afasto e mantenho pessoas negativas, ruins ao meu lado, invejosas. E se protejam através de uma vibração elevada e constante banho de limpeza. Tá? Elementos ligados a Marte também em casa, como pimenta, arruda, espada de São Jorge, uma adaga, uma espada, como eu já falei com vocês, podem também servir de proteção para casa. Esse é o primeiro caso. Segundo caso, que pode ser uma fonte que você precisa entender para se proteger energeticamente. Como anda o seu padrão energético? Como assim, Gilberto? É muito importante você ter aquela percepção que muitas vezes coisas ruins estão acontecendo com você, não porque uma magia foi feita, mas porque o seu padrão energético está atraindo aquilo, tá? Gilberto, e como é que eu sei que o meu padrão energético está atraindo essas coisas? É uma maneira muito simples. Como você encara a vida? Se você é negativo, se você vive reclamando, eu vou te mostrar um exemplo muito claro de como isso é verdade. Existe uma lei universal chamada lei de atração ou lei de similaridade, que diz que os iguais se atraem. Então o que acontece? Se você é negativo, tudo que é ruim no universo se aproxima de você, porque você está a um passo deles. Entendem? Imagina que aqui embaixo nós temos várias energias. Essas energias estão aqui, acidentes, problemas, fofocas, intrigas, falta de dinheiro. Vamos supor que está tudo vibrando aqui na escala 1. Aqui em cima é harmonia, felicidade, prosperidade, está tudo aqui. E aqui está essas coisas ruins. Se você vibra, né, se o seu campo vibratório é composto dos seus pensamentos, das suas atitudes, do seu campo emocional, de como você se porta frente à vida, né, a sua energia, como você está energeticamente. Então, se você vibra aqui, é isso que você vai viver. Porque o seu campo vibratório está abaixo dessas influências. Então você sempre vai ser roubado. Tem gente que está sempre sendo roubado. Tem gente que está sempre sofrendo acidente. Tem gente que está sempre se cortando. Tem gente que está sempre sendo alvo de fofoca, intriga. Porque você está vibrando aqui. Você tanto alimenta esse sistema, quanto ele te condiciona a ficar ali. É o que nós chamamos de retroalimentação da egrégora. Seu pensamento negativo atrai aquela condição para você ter mais pensamentos negativos. Um exemplo tosco. Acordou de manhã, bateu o pé na quina da cama. Acordou xingando, de repente o copo de café caiu na roupa, você vai ter que trocar de roupa, se atrasa, perde um ônibus, fica nervoso, pega outro ônibus, chega atrasado, briga com o chefe, o dia é infernal. Chega em casa, desconta na esposa e vice-versa. Aí dorme mal,
dorme nervoso, dorme mal, acorda tarde no outro dia e fica aquele ciclo vicioso. Se a sua vibração se eleva, e os banhos podem te ajudar a elevar a sua vibração, mas mais que isso, o padrão mental, você sai dessa frequência e atinge aqui. Sabe o que tem aqui? Harmonia, estabilidade, tranquilidade, prosperidade. Então, gente, se vocês vibram aqui, vai acontecer mesmo. Não é que tem magia contra... Ah, Gilberto, tudo na minha vida dá errado. Eu não consigo ser feliz. Eu nunca fui feliz. O Deus me esqueceu. Olha, 90% é culpa sua. Tá? De verdade. Eu sei que dói, mas é a verdade. Isso vale pra mim, vale pra você, vale pro mundo. Melhore o seu padrão vibratório. Gilberto, mas como eu faço isso? Os banhos podem te ajudar. As terapias alternativas podem te ajudar, os chás podem te ajudar, mas você precisa fazer alguma coisa, tá? Lembra que magia, existe uma lei universal chamada trocas equivalentes. Se você tem que dar para receber. Então, se você quer ser feliz, trabalhe e busque a sua felicidade. Não se acomode com o sofrimento. Buda já falava, o sofrimento é uma escolha, tá? Então, quer proteção, melhore o seu padrão mental. Né? É o que os orientais chamam de Dharma, o fluxo natural da vida. No Dharma não há problema, no Karma sim. Gilberto, quando eu estou baixo a lei do Karma? Quando eu estou vibrando naquela frequência negativa. Tá? O Dharma é o fluxo, o Dharma é sempre para frente. O Karma é aquele ciclo. Então, compreenderam? Existe um contexto que não é tão comum quanto as pessoas acham. Todos os dias eu atendo pessoas, né? Eu sou tarólogo, e as pessoas me perguntam, Gilberto, tem magia? Às vezes tem, mas não é tão comum quanto parece não, tá? E aqui eu vou falar de magias, tanto magia simples quanto trabalhos mais pesados. Quando é caso de magia, magias de limpeza, proteção precisam ser feitas. Mas banhos de limpeza, padrão mental, oração já ajuda muito, tá, gente? Então, quando eu sei que tem magia sobre a minha vida, Gilberto, quando eu sei que tem magia sobre a minha vida, é o seguinte, alimentos começam a apodrecer na minha casa. Aí já não depende tanto do seu padrão energético, não é um dedo que bateu. Acidentes, assim, a prosperidade desanda, muita coincidência negativa. Coisas graves, assim. O dinheiro entra, sai assim, o carro quebra, ou a geladeira quebra, a televisão quebra, o banco liga com uma dívida que você não tinha, o relacionamento que estava tudo bem começa a brigar, a pessoa sai de casa por uma questão estúpida, coisas assim, muito graves. Isso é sintoma de magia. Alimentos que apodrecem, cheiros estranhos na casa, vultos, então isso é sinal de magia. Existe a questão da proteção, que pode ser antes. Gilberto, como assim? Evita confronto, tá, gente? Porque se alguém foi fazer uma magia com você, não foi de graça. Claro que muitas vezes depende muito mais da outra pessoa que a sua, mas muitas vezes o seu confronto, a sua forma de encarar a vida que está sendo porta para essas demandas que você está vivendo. Então busque ser um pouco mais tolerante. Padrão mental elevado, porque a magia só cai na brecha. Lembra que Jesus falava, vigiai na brecha? É nesse sentido, vigiai e orai. É na brecha. Se você tem um comportamento negativo, é ali que vai cair. Gente, pode ser um Exu. Se você não tiver uma brecha, ele não consegue entrar, ele não consegue te prejudicar. Tá? Então, se a magia está sendo feita, é porque você está dando espaço de alguma forma. Pode ser que você está sendo negativo. Aí você está sendo o gatilho para que toda aquela negatividade caia. Banhos de limpeza. Banhos de limpeza, gente, todo mundo deve tomar pelo menos uma vez ao mês. Se você está sofrendo demanda, pode tomar uma vez por semana. Tá? Defumação na casa, defumação com alho é muito bom para afastar energias negativas, tá? E magia de quebra, magia de proteção, magia de defesa, magia de retorno. Lá no grupo eu vou ensinar algumas magias de retorno para vocês, tá bom? Aqui é só para vocês entenderem. E como a magia funciona? Porque essas aulas são teóricas, né? A prática a gente aprende lá no grupo. Você vai pegar vários elementos ali e vai, como a magia negativa é feita. Colocar os elementos ali para magia, aqueles elementos na decomposição, na queima da vela, na queima do incenso, na deteriorização do animal, do alimento, na negatividade que é colocada nas palavras, eu crio uma esfera energética que eu emano para a pessoa. Chegando lá no campo aurático, ela fica por conta dela, cola no duplo etérico dela e começa a atrapalhar a vida dela.
tá? Então é muito importante, tá? Vocês terem como funciona a questão da magia negativa para aprender a se proteger dela. Por que a casa precisa ser limpa? Porque a sua casa concentra a sua energia. Se a magia foi feita sobre a sua energia, ela tende a ir para dispersar para o seu ambiente de trabalho, para a sua vida, para a sua casa. Se a sua energia está boa, se ela não consegue cair, ela pode cair em animais de estimação, plantas, crianças, tá? Que são mais receptivas. Então repare às vezes como as coisas ao seu redor têm se portado, os seus animais, as suas plantas, tá? Porque isso também são sintomas de magia. Eles têm a sua energia e eles são meio que proteção. Um altar sempre erigido também protege muito a gente, tá? Lembre das coisas que eu falei já sobre proteção lá no grupo. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês gostem. Só para vocês entenderem como esses processos negativos acontecem para poder se preservar deles. Que a grande Deus abençoe a todos vocês e até a próxima aula.